Olá a todos, aqui é a professora Patrícia Vane Benfica e essa é mais uma videoaula de Direito Penal para os alunos do 5º diurno da FADIV e para os demais acadêmicos de Direito que tenham interesse. Vamos trabalhar hoje com crimes em espécie, mais precisamente, mais especificamente, um delito que no fim de 2019 sofreu profunda alteração. Mas qual? Porque 2019 e 2018, infelizmente ou infelizmente, nosso Código de Processo Penal e nossos códigos penais sofreram várias alterações, inclusive na sistemática do funcionamento, que ainda está alguma parte suspensa, né, liminarmente pelo STF. Então, mas vamos tratar hoje do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Hã? A automutilação, professora, é o 122 do Código Penal sofreu essa modificação em 2019, com entrada em vigor em 2020, pela Lei 13.968/19. Cuidado, não é o pacote anticrime, tá? O pacote anticrime é a 13.694. Então, vamos fazer a leitura do artigo? Pessoal, quem precisar, pausa aí, tá? Para uma leitura rápida, dá um pause e leia aí. E quem consegue fazer a leitura junto comigo, podemos fazer, né? Eu coloquei aqui atrás, eu vou fazer a leitura aqui atrás do telefone. O artigo 122, então, ele começa dizendo assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. O parágrafo 1º diz: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 desse Código, a reclusão passa de 1 a 3 anos. O parágrafo 2º dispõe: se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. O parágrafo 3º traz uma causa de aumento e reza: a pena é duplicada, inciso 1º, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. E em seu parágrafo 2º, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de discernimento, de capacidade de resistência, desculpa. E aí, pessoal, eu vou explicar melhor o que é essa vítima menor, tá? Mais pra frente a gente vai ver isso certinho. A gente vai ver todos os parágrafos bem explicadinho. O parágrafo 4º fala: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores ou rede social ou transmitida em tempo real, como as nossas aulas de 50 minutos, né, moçada? Então estejam presentes. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena até a metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. O parágrafo 6º vai trazer agora, se o crime de que trata o parágrafo 1º, então lesão corporal, é grave ou gravíssima, resulta lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código, ou seja, lesão corporal gravíssima. Lembra? Nós vimos isso na última aula. Por fim, aí, o parágrafo 7º fala: se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, então parágrafo 2º do 122, é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código, 121 do Código Penal. Ok? Fizemos a leitura, então agora a gente vai começar a trabalhar com isso. Mas vocês devem estar na cabeça de vocês: poxa, professora, meu código está muito diferente. É, viu? No código de vocês, provavelmente tem o caput e o parágrafo. Então, vocês precisam atualizar aí. Então, vamos lá. Primeira mudança. Antes tínhamos apenas a punição para o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas agora também entra essas condutas realizadas para o fim de levar não ao suicídio, mas à automutilação. Lembra daquele jogo idiota da baleia azul? Bem, então, antes do item final que induzia ao suicídio, tinha vários que induziam a automutilação. E nesses níveis não havia uma conduta delituosa que se encaixava perfeitamente.
Pois, a princípio, a automutilação como suicídio não é crime, né? Isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira de mau gosto, né? O que levou o legislador, pensando nisso, o legislador modificou o 122. Agora, vale tanto para a conduta que leva ao suicídio quanto à automutilação. Na verdade, foi colocado no lugar errado, foi equivocado o local. Deveria, sim, estar perto lá do 129, que é lesão corporal, como se fosse um 129A. Porque eu não vejo aqui, eu não vislumbro aqui um crime contra a vida. Eu vislumbro, sim, um crime contra a integridade física. Pessoal, eu tô falando da automutilação, não do suicídio, tá? Mas foi assim que os legisladores aprovaram, então é assim que vai ficar. Então vamos lá. Primeiro, este é um crime cujo objeto jurídico é a vida, ou seja, é um crime doloso contra a vida, porque aqui não tem modalidade culposa. Se é doloso contra a vida, o crime é de competência do tribunal do júri. É um procedimento especial. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Cabe aqui tanto coautoria como participação nesse crime. Já o sujeito passivo tem que ser pessoa com capacidade de entendimento, de discernimento, para entender aquela situação, pois ele tira a própria vida ou se mutila de forma voluntária e consciente. Então, o sujeito passivo ele tem que ter o entendimento do que ele está fazendo. A conduta é induzir, e o induzimento é fazer nascer, fazer criar a ideia na cabeça de alguém, instigar, pegar uma ideia que já existe e aumentar ela, né? Dar fogo, colocar fogo nela. Ou auxiliar, prestar uma efetiva assistência material, exemplo, impressando uma corda, impressando veneno. As duas primeiras, induzir e instigar, são consideradas auxílios morais. Já o auxiliar é uma assistência material, então, prestar a corda. Professora, isso é um crime de conduta múltipla, não é? É, meu aluno, é sim. Alguém esqueceu o que é isso? Gente, crimes de conduta múltipla é aquele crime onde é realizado vários núcleos verbais, então induzir, instigar e auxiliar, e se for no mesmo contexto fático, haverá só um crime. Quer ver um exemplo, uma explicação? Eu ligo para minha amiga Nayara e induzo ela, ou seja, faço nascer na cabeça dela uma ideia dela se matar, porque todos os gatinhos dela pegaram Covid-19 e ela nunca mais vai poder encontrar com eles. E ela deve ter uns 6 gatos. E são todos uma gracinha, gente, maior ventinho que o outro. E aí ela fica estarrecida e resolve se matar. Mas ela me pede um pouquinho de veneno, porque ela não tem coragem de se enforcar, ela não tem veneno, ela me pede esse veneno. E eu guardo aqui um pouco em casa, entendeu? Porque se um dia eu resolver me tornar viúva, eu tenho um veneno aqui em casa. Bem, aí eu dou esse veneno pra ela e explico ainda como é que ela vai usar. Ela toma o veneno e vai a óbito. Que crime eu, Patrícia, cometi? Bem, aqui é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, ninguém vai me ligar pra polícia, não. Eu cometi apenas um único crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação. Mas eu cometi em duas modalidades, que foi induzir, fazer nascer a ideia, e auxiliar, que foi emprestar o veneno, tá? Mas o que é auxiliar, induzir e instigado, né? Nas palavras do Nelson Hungria, eu induzo, instigo e auxilio, né? No suicídio. O suicídio é a eliminação voluntária e direta da própria vida. Já a automutilação é a lesão intencional ao nosso próprio corpo. Mas, professora, então suicídio e autolesão são crimes? A princípio não são, tá? Por quê? Porque não afrontam o princípio da alteridade, ou seja, você tem que, num crime, para ter uma conduta criminosa, tem que lesar um bem jurídico de outrem. E aqui você não está lesando o bem jurídico de outrem, está lesando o seu próprio corpo, a sua própria integridade. Mas pode ser, né, que exista um crime se você, por exemplo, queria cometer um estelionato para fraudar o seguro. Então, se um dia alguém aparecer aí falando que vai prender alguém por tentativa de suicídio, a pessoa tentou suicídio, ele vai prender, tem uma coisa errada aí, tá? Fiquem, então, atentos. Bem, esse crime antes, ele só funcionava se a vítima tinha, no mínimo, lesão grave. Agora, e em circunstância onde a vítima nem morria ou nem tinha lesão nenhuma, não tinha crime, tá? Então, só havia esse crime se por acaso existisse a lesão grave ou gravíssima, né? Ou a morte. Agora, isso mudou. O preceito secundário do caput não mais condiciona a existência desse crime à existência obrigatória de lesão. Na verdade, hoje em dia, se não causar lesão nenhuma, ou se causar só uma lesão leve, a pena vai ser de 6 meses a 2 anos. Se causar uma lesão grave ou gravíssima, a pena passa de 1 a 3 anos.
tá? Isso está lá no parágrafo 1º do 122 que a gente leu. Nós já vimos onde estão os conceitos de lesão grave e gravíssima, né? Nós vamos sempre trabalhar, quando vamos procurar esse conceito, com o artigo 129, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º, lesão grave, parágrafo 2º, lesão gravíssima. Atualmente, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resultar a morte, a pena vai passar de 2 a 6, é o que reza lá o que a gente viu, parágrafo 2º. Passamos então aquelas causas de aumento que eu falei que a gente vai precisar destrinchar. O parágrafo 3º, como vimos anteriormente, faz com que as penas sejam duplicadas se o crime for por motivo egoístico, ou seja, eu quero receber uma herança, ou eu quero a vaga dele no concurso público. Pode também ser duplicada por motivo torpe, aquele motivo repugnante. No caso, receber herança também pode ser considerado torpe, né? Ou fútil, insignificante, banal, ridículo. Então, esses 3 casos fazem com que a pena seja duplicada. Mas também vai ser duplicada se a vítima for menor. E, pessoal, aqui é um ponto que vai gerar muita controvérsia. Porque a doutrina e a jurisprudência já tinham pacificado que o menor de 14 anos tinha presunção absoluta de ausência de capacidade para entender a conduta de suicidar-se. Então, antes, se havia induzimento de um menor de 14 anos e ele vinha a óbito, a pessoa que induzia respondia não por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, mas respondia pelo crime de homicídio. Se não se consumava, o agente respondia por tentativa de homicídio. Então, afastava o crime do 122. Só que agora, além do parágrafo 3º, foram incluídos o parágrafo 6º e 7º, que trabalham no sentido de que a vítima menor de 14 anos e tiver lesões gravíssimas, é o parágrafo 6º, né? Responderá ao agente pelo crime de lesão corporal gravíssima. 129, parágrafo 2º. Se a vítima for menor de 14 e vier a óbito e morrer, responderá ao agente pelo artigo 121 do Código Penal, homicídio. Então, para esse aumento de pena, essa duplicação da pena aqui, só entra a vítima menor de 14 anos se ela tiver lesões leves ou tiver lesões graves ou não tiver lesão nenhuma. E para a vítima entre 14 e menor de 18, em qualquer caso. Só condensar, só traduzir isso. Se a vítima for maior de 18 anos, não incide esse aumento do parágrafo 2º. A não ser que ela não tenha o discernimento, mas aí eu já entro nisso. Se a vítima tem entre 14 e menor de 18 anos, incide esse aumento se não causar lesão nenhuma, se causar lesão leve, se causar lesão grave, se causar lesão gravíssima, se causar morte. Se a vítima for menor de 14 anos, só incide essa duplicação da pena se a vítima não tiver lesão nenhuma ou for lesão leve ou grave, tá? Não vai entrar aqui a gravíssima nem a morte. Agora, por último, se a vítima tiver diminuída sua capacidade de entendimento, diminuída, tá? A palavra-chave aqui é diminuída, não é completamente sem, é diminuída. Terá essa pena duplicada. Porque se não tiver capacidade nenhuma, vai valer a mesma coisa que vale para o menor de 14 anos, que nós vamos ver no parágrafo 6º e 7º, né? Que nós vimos no parágrafo 6º e 7º. O parágrafo 4º e 5º trazem outras causas de aumento. O parágrafo 4º fala que aumenta até o dobro se a conduta viu? Não é em dobro, é até em dobro. Se a conduta é feita através de redes de computadores, redes sociais ou em tempo real. E o parágrafo 5º me fala que aumenta-se na metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual. Por fim, pessoal, eu tenho que lembrar, tenho que voltar que isso aqui é um crime doloso contra a vida. Se é crime doloso contra a vida, é julgado pelo procedimento do júri. No caput, que tem uma pena até 2 anos, o crime é de menor potencial lesivo. E tanto no caput quanto no parágrafo 1º, você ainda é possível a aplicação do SUSPRO, suspensão condicional do processo. Eu finalizo aqui e agradeço muito a todos. Muito obrigada por me acompanhar até o final. Se vocês gostaram do vídeo, deem um curtir lá no meu canal do YouTube, deixe um comentário positivo que sempre nos engrandece, né? Que sempre nos deixa felizes, sorrindo à toa. E, pessoal, fazer as atividades no Silab, tá? É essencial para comprovar a frequência.